Com o termo carrasco, identificamos tradicionalmente o executor das sentenças de morte, das sentenças capitais. Na iconografia clássica, o carrasco é aquele personagem, às vezes com o peito nu, mas sempre com um capuz preto na cabeça. Uma precaução, dizia-se antigamente, para que o condenado à morte não pudesse ver o rosto do homem que lhe tiraria a vida, e talvez lançar-lhe uma maldição. Ou então, uma vez chegado ao além, sussurrar seu nome para que fosse condenado para sempre. Claro, são superstições, mas por muito tempo a razão humana foi ofuscada pelas superstições, e assim o capuz preto do carrasco permaneceu no imaginário coletivo. Mas carrasco também é um apelido que historicamente é dado a personagens sombrios, pessoas que dedicam sua existência ao assassinato, à tortura, ao homicídio em massa. Os carrascos são personagens sombrios. São pessoas que às vezes são vistas como monstros com aparência humana. Monstros que, porém, quando chega a hora de pagar pelo que fizeram, não querem pagar e tentam escapar da justiça, conscientes de terem cometido, de fato, monstruosidades. Às vezes, a vida apresenta a conta para eles de alguma forma. Outras vezes, os deixa livres por tempo demais, e essa conta só é paga no final. É a história de um homem de muitos nomes, que por um tempo se chama Altman, embora esse não seja seu nome real. Um homem que por um longo período da sua vida viveu na América do Sul, aprontando de tudo, se escondendo de um passado muito sombrio, mas se apresentando como um personagem ainda muito obscuro. Mãos sempre manchadas de sangue. Um homem que só na fase final da sua existência foi chamado a responder pelo que fez. E que, apesar de estar diante de um tribunal, continuava zombando da justiça, tentando de todas as formas escapar da justiça. Até que, como dissemos, a história e a vida lhe apresentaram a conta a ser paga. Um homem chamado Nicolaus Klaus Barbier. Nossa história começa no início dos anos 80. É um pouco tarde, mas isso serve para retomar o fio da existência desse personagem. No início dos anos 80, algo ocorre na Bolívia. A Bolívia, como sabemos, é um país da América do Sul, que, como muitos outros países da região, passou por um período bastante turbulento, no século passado. Com muitas ditaduras de caráter militar, com guerrilhas, com muitos mortos assassinados. Pois bem, o que acontece na Bolívia? Em 1981, uma revolta militar derruba o governo ditatorial de Garcia. A partir daí, governos militares se sucedem rapidamente, todos breves. Porque, como se sabe, os militares são rápidos para tomar o poder, mas na maioria das vezes não sabem o que fazer com ele. Por isso, cometem sucessivos erros políticos. Isso também foi visto várias décadas antes, em Portugal, onde os militares haviam esmagado a democracia. E depois de não saberem o que fazer por tanto tempo, confiaram em Antônio Salazar, que iniciou uma ditadura muito pessoal. Na Bolívia, porém, não há um Salazar, não há um Franco, não há ninguém entre os militares que saiba o que fazer com esse poder. Sobretudo, ninguém sabe como resolver os graves problemas econômicos que afetam o país sul-americano neste período. O que os militares fazem no final? Nada. Ou melhor, depois de nem mesmo 2 anos, decidem reconvocar o parlamento. Ou seja, basicamente devolver o poder às mãos dos representantes do povo, como se nada tivesse acontecido. Incrível, não é? Pois bem, em outubro de 1982, o Congresso boliviano retoma plenos poderes que antes estavam reduzidos pela presença de um ditador. O ditador Garcia e Herman Siles. Suazo volta a ser presidente. Aliás, ele já tinha sido antes, anos atrás, em 1957. Com o pleno retorno da democracia, com o início de uma fase de transição para a liberdade total, a Bolívia passa por uma fase de autocrítica sobre as décadas passadas e concede também a extradição de um homem preso por fraude. Mas a extradição não foi solicitada pelo crime de fraude.
Foi solicitada pelos crimes de sequestro de pessoa, tortura, assassinato, crimes de guerra e contra a humanidade. Acusações muito graves e que no final, em 1983, não podem mais ser ignoradas. A justiça boliviana concede a extradição desse homem, um homem chamado Nicolaus, conhecido como Klaus Barbie. Um homem que havia entrado na Bolívia várias décadas antes com um passaporte falso, uma identidade de conveniência. E aproveitando tanto as amizades e a colaboração com os serviços militares americanos, quanto as rotas de fuga organizadas na Europa, das redes organizadas pelos ex-líderes nazistas e por um sacerdote, Padre Krunoslav Draganovic. Já falamos sobre isso em um vídeo específico que convido vocês a assistir novamente. Se você não conhece, Padre Draganovic foi um dos criminosos de guerra Ustasha, membro do regime de Ante Pavelic, que facilitou a fuga para a América do Sul de centenas de criminosos. Nazistas e criminosos de guerra foram poupados dos tribunais e da justiça pós-guerra. Klaus Barbie era um homem foragido várias décadas antes de sua extradição. Ele já era um homem em fuga em 1951. Na verdade, até mesmo antes disso, se quisermos. Muito antes, Klaus Barbie já se escondia, sim, em 1945 na Ásia, onde uma rede de ex-nazistas havia se estabelecido e depois se ofereceu como colaboradora do Counterintelligence Corps, o serviço de contra-espionagem militar americano, que depois evoluiu e mudou de nome naquela época. Mas por que os americanos aceitaram a proposta de um nazista fugitivo e de seus amigos? Vamos voltar ainda mais aos anos 30, quando Klaus Barbie, pouco mais de 20 anos desempregado e sem o que fazer, entra para o Partido Nazista. Ele começa na Sturmabteilung como guarda em campos de concentração, destacando-se pela brutalidade, e logo depois entra para a SS. Pouco antes da grande purga da Noite das Facas Longas, Klaus Barbie é um operário da violência. Não é apenas um brutamontes, é muito pior. É um homem que sabe se colocar a serviço da dor física. Sabe como causar dor às pessoas das maneiras mais cruéis. E esse seu talento particular o leva, em 1940, para a França. A França é ocupada em grande parte pelo exército alemão, na primavera e início do verão de 1940, e a partir desse verão, Klaus Barbie se encontra em Lyon, na chamada França de Vichy, o regime colaboracionista de Pétain. Já comentamos isso em outros vídeos. Lá, Klaus Barbie monta uma seção do Sicherheitsdienst, o serviço de segurança. Um nome que, na verdade, esconde um aparato repressivo policial. Um aparato encarregado da violência. Uma atividade bem-sucedida. Pois bem, Klaus Barbie, até o verão de 44, torna-se sinônimo de terror em seu quartel-general, estabelecido em um hotel da cidade. Ele cria salas de tortura, porque para Klaus Barbie não há outra maneira de arrancar informações confiáveis a não ser justamente torturando. E quem ele tortura? Klaus Barbie tem um método realmente assustador para escolher suas vítimas. As suas patrulhas passam pelas ruas, capturam, digamos, o primeiro que passa, o prendem e o levam para o quartel-general do Serviço de Segurança de Lyon. Eles o entregam a Klaus Barbie e sua equipe, que então recorrem às piores torturas. Arrancam as unhas das mãos e dos pés, espancam nas articulações, experimentam o afogamento simulado, o congelamento. Chicoteiam com cabos elétricos ou com os próprios eletrodos, até que o prisioneiro não aguente mais, até que diga tudo o que sabe. Se for algo sem importância, não faz muita diferença. Mas se ele souber de algo, então, naquele momento, só para fazer aquela dor lancinante parar, aquelas torturas constantes cessarem, ele vai contar tudo, absolutamente tudo. E assim, Klaus Barbie se torna o carrasco de Lyon, e também o primeiro caçador de partisans na França. O número 1 confirma esse rótulo capturando Jean Moulin, o chefe da resistência francesa, junto com alguns de seus colaboradores. Jean Moulin morrerá sob as garras de Klaus Barbie e de seus torturadores. Ele será morto justamente por causa das torturas contínuas. Jean Moulin se tornará um símbolo, mas não será o único homem morto por Klaus Barbie.
Serão contados aos centenas. Barbie também ordena enforcamentos. Ele permite que a divisão Panzerreich faça verdadeiros massacres de prisioneiros. Ele é um carrasco, mas não é um grande detetive. Tanto é verdade que já ouvimos falando do coronel Frederico Tomás, o Coelho Branco. Às vezes ele encontra os partigianos, ou, como no caso de Tomás, os agentes britânicos a poucos metros de distância. E não os reconhece, não os captura. Ele os captura depois, através das denúncias, porque ele também organiza agentes duplos, franceses que o informam. Em troca, talvez de algum tipo de conforto, ou de salvo-conduto, ou de outros favores. Frederico é capturado pelos homens de Barbie, levado não para Lyon, mas para Avenue Foch, em Paris, onde outros homens de Barbie o torturam, não até a morte, mas o torturam continuamente. Já falamos dele em um vídeo específico, você pode assistir novamente em nosso canal. Klaus Barbie passa esse longo período torturando e matando um monte de gente até que o seu paraíso da tortura chega ao fim. Porque em setembro de 44, a guerra já está perdida para a Alemanha. Os aliados já estão em Paris e desembarcaram no sul da França com a Operação Dragoon. O que Klaus Barbie faz? Ele queima todo o arquivo de Lyon. Manda matar todos os colaboradores franceses que possam tê-lo conhecido. Manda matar também os últimos prisioneiros da sua prisão, das suas torturas pessoais. E foge para a Alemanha. Procura refúgio entre amigos, entre familiares. Tenta até mudar de identidade, até ser encontrado pelos americanos em Hesse. E lá, Barbie decide se colocar a serviço de um novo patrão. Barbie entendeu que os americanos não confiam nos soviéticos. Aliás, que agora que a guerra acabou, está prestes a começar outra guerra, a famosa Guerra Fria. O confronto à distância entre leste e oeste. Uma guerra na qual homens como Barbie podem ter certa utilidade. De 1946 a 1951, Klaus Barbie e seus comparsas serviram ao Counterintelligence Corps, identificando supostos agentes comunistas e sindicalistas alemães. Alguns são presos, outros são investigados, alguns simplesmente desaparecem. Há quem diga que foram sequestrados e mortos, sempre sob tortura, por Klaus Barbie e seus amigos. Enquanto isso, os franceses, que são aliados dos americanos, mas não esquecem tudo o que aconteceu durante a guerra. Eles investigam, começam a investigar Klaus Barbie, que está presente com seu nome em uma longa lista de procurados. É uma lista enorme que inclui Jay Larkin, Martin Bormann. Só depois se saberá que ele morreu. Berlin Heinrich Müller, ex-chefe da Gestapo, desapareceu sem deixar rastros e nunca mais se soube dele. E também outros, como o médico de Auschwitz, Josef Mengele. Além disso, desapareceram sem deixar rastros e devem responder por seus atos. Barbie também aparece nessa lista em 1951. Dispensado pelo County Intelligence Corps, que julgou desnecessário recorrer àquela mão de obra inferior. A partir desse momento, Barbie é um homem em fuga. E como Barbie foge? Para onde ele foge? Ele foge pela Baviera, onde já estava com a família protegida pelos americanos, depois segue para a Áustria e Itália. Ele também chega a Merano, aquela bela cidade na província de Mercure Termale Merano. É um centro de triagem da Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, a organização dos ex-membros da SS. Aqui, Barbie entra em contato com as rotas organizadas pelo padre Krunoslav Draganovich. Esse caminho chamado de Rota dos Mosteiros ou Rota dos Ratos, que passa por conventos e igrejas e vai do Alto Adige até Gênova. Com um passaporte da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha. Seu nome Klaus Altmann, Klaus Barbie, embarca para a Argentina. Com ele, além do passaporte da Cruz Vermelha, tem outros 2 documentos. Uma carta de recomendação assinada pelo próprio padre Draganovich, que primeiro o fez passar pela Itália e depois providenciou a passagem de viagem para ele. E um documento assinado por um guardião da comunidade, padre Roque Romal. Pois bem, com esses documentos, Altmann, ou melhor, Barbie, solicita a entrada na Bolívia, que lhe é concedida.
Prova disso é que, em 16 de março de 51, Barbie embarca em Gênova no navio a vapor Corrientes com destino a Buenos Aires. Da Argentina, ele passa para a Bolívia, onde 55 e 2 anos depois adquire a cidadania boliviana, sempre com aquele nome falso, Klaus Altmann. Além disso, ele se faz passar por mecânico, originário de Brasov, uma grande cidade da Romênia que durante a guerra abrigava uma forte comunidade alemã. Obviamente, isso é tudo mentira, tudo invenção. O que interessa para Barbie é reconstruir uma nova vida com seu novo nome e continuar fazendo aquilo que ele faz de melhor. Sim, porque na Bolívia, Barbie não fica parada. Em poucos meses, ele é envolvido pelos militares locais, financiados pelos serviços americanos, no golpe de Estado de Garcia, Luiz Garcia Mesa Tejada. E é ele quem leva adiante tudo o que pode ser uma ajuda ao novo regime. Um regime que se baseia essencialmente em 2 pilares. O primeiro é o narcotráfico. A Bolívia produz cocaína, folhas de coca que depois são transformadas e comercializadas no mercado de entorpecentes e que servem para sustentar o esforço de guerra do regime. O medo é o segundo pilar que a junta militar boliviana utiliza contra os camponeses, os agricultores, os estudantes, qualquer um que possa se opor. O medo. Um medo insano. Um medo que é alimentado por pessoas como Cross Barbie, também conhecido como Altmann, que trabalha com os piores ditadores. Com Garcia, com Ortúgno, com todos os generais bolivianos que se sucedem um após o outro. Garcia retorna ao poder e lidera o país novamente. E o que Barbie faz por eles? Por um lado, ele participa do contrabando, participa do seu jeito, monta uma atividade comercial e depois se faz nomear presidente da Companhia Estatal de Navegação, a Transmaritima. Com isso, Barbie inicia uma grande operação de tráfico, não só de drogas, mas também de armas. E no mais, ele se ocupa de eliminar todas as pessoas incômodas. Dizem que o próprio Barbie está envolvido na caçada a Ernesto Che Guevara, o revolucionário argentino que foi símbolo da Revolução Cubana. E que ele tinha se mudado para a Bolívia para tentar incitar a população a se rebelar contra os militares. Parece que também há o rastro de Barbie, suas impressões digitais claramente presentes na captura e morte de Che Guevara, em La Higuera, em 1967. O que é certo, porém, é que existem rastros e impressões digitais reais, não figuradas, de Barbie, sobre a captura e a morte por tortura de Monika Hertel, uma jovem alemã. Uma jovem que também era filha de um alemão expatriado por motivos de guerra. O pai era um cinegrafista muito ligado ao regime nazista e temia ter que pagar um preço alto, mesmo não estando materialmente envolvido nas barbaridades do regime. Monika Hertel havia ido e voltado entre a Bolívia e a Alemanha Ocidental, levando adiante a ideia da revolução. Monika Hertel. Ela conhecia Klaus Altmann, também conhecido como Barbie. Ela o chamava de tio Klaus, e esse tio decidiu sequestrar Monika Hertel e matá-la. Matá-la com torturas ferozes e brutalidades tão cruéis que não podemos descrever por respeito à vítima. Os detalhes. A culpa de Monika Hertel foi ter matado, em 1971, em Hamburgo, com 3 tiros de pistola, Roberto Quintanilla, que liderou o comando assassino que rastreou e matou Ernesto Che Guevara, o homem que apareceu naquela famosa fotografia com o cadáver de Guevara. Por isso, Monika Hertel tinha que morrer. Barbie ficou encarregado de encontrá-la, atraí-la para uma armadilha e matá-la. E apesar de o pai de Monika ter sabido do desaparecimento da filha, o tio Klaus negou até o fim, não só estar envolvido no sumiço, mas também saber onde ela estava enterrada. Klaus Barbie, um monstro e carrasco cujas pistas nunca foram perdidas. Um carrasco que a justiça francesa continuava procurando, apesar de haver obstáculos de vários tipos por parte da Bolívia, mas também dos Estados Unidos.
Um carrasco também procurado pela justiça alemã, pela Comissão Z de Duisburg, pelo Procurador-Geral de Munique e por um casal de caçadores de nazistas. O casal Klausfeld, Terce Rumeno e Beate, sua esposa alemã, que no início de 1972 finalmente encontraram Klaus Barbie na Bolívia. Descobriram também seu pseudônimo Altman, e com aquele dossiê bastante volumoso sobre ele, apresentaram um pedido de extradição ao governo boliviano, que obviamente ignorou. Ele era útil demais. Klaus Barbie estava fazendo o trabalho sujo. Estava fazendo o que mais tarde fariam os torturadores de Augusto Pinochet, no Chile, ou os de Videla e Galtieri, na Argentina. Ele estava fazendo uma limpeza. Segundo os militares bolivianos, ele estava fazendo um trabalho que ninguém mais gostaria de fazer. Enquanto isso, Barbie se sentia tão seguro. Lá ele até dava entrevistas à imprensa. Em entrevista ao Estado do Brasil, ele afirmou que Klaus Altman era, na verdade, Klaus Barbie. Disse: "Não tenho mais nada a perder. Estou bem aqui." Chegou até a dizer depois que tinha orgulho do que fez durante a guerra, que no fundo a França deveria agradecê-lo, não persegui-lo. Segundo Barbie, se ele não tivesse atuado como carrasco, prendendo, torturando e matando pessoas, e mais pessoas, a França teria se tornado uma república marxista, ou até mesmo um satélite da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Curioso como os criminosos de guerra às vezes manipulam a realidade e a história para seu próprio benefício. Vamos em frente. Em 1981, na Bolívia, as coisas mudam. Barbie é preso por fraude. Enquanto isso, ele admite que não lhe restou mais nada no mundo. Seu filho Klaus morreu em um acidente de carro. Sua esposa morreu de câncer. Ele já viveu a vida dele. Ainda não completou 70 anos, mas não se arrepende de nada. Em 1983, como foi dito, Barbie é extraditado para a França. Sobre ele pesam várias acusações: massacres de reféns, prisão e tortura de pessoas inocentes, batidas, represálias, deportações tanto de franceses partisãs quanto de judeus, fuzilamento de reféns e prisioneiros, a morte de Jean Moulin, a prisão e a tortura brutal contra o Coelho Branco. Theo Thomas tem de tudo no seu dossiê. Além disso, descobre-se que o FBI, a CIA e até o Departamento de Justiça americano possuem extensos dossiês sobre ele. Centenas de páginas que confirmam como, em Washington, eles sabiam exatamente onde Klaus Barbie estava, o que fazia durante e após a guerra. Para americanos e bolivianos, é um verdadeiro escândalo. Klaus Barbie é extraditado para a França. Ele enfrenta o julgamento de maneira arrogante, recusa ser chamado pelo seu verdadeiro nome, diz que se chama Klaus Altman, declara-se inocente, afirma que a extradição foi ilegal, que no fundo ele era cidadão boliviano. Essa afirmação era verdadeira. Ele já tinha cidadania há anos. E no final, ele disse que sobre tudo aquilo de que estava sendo acusado, todas aquelas acusações monstruosas, ele não tinha nada a dizer. Algumas das acusações feitas contra Barbie seriam retiradas durante o julgamento, por causa de uma lei criada para proteger algumas categorias de pessoas que haviam se envolvido nos acontecimentos da França de Vichy ou da Argélia francesa. O advogado de Barbie, nomeado de ofício, Jacques Verge, que inclusive era um ex-militante comunista, afirmou de forma polêmica que as ações de seu cliente não foram piores do que aquelas cometidas pelas potências coloniais, um pouco por todo o mundo. Curioso, Klaus Barbie acabou sendo defendido, ele, um nazista, por um ex-comunista, talvez ironias da história. O próprio Barbie, antes de ser condenado, disse: Quando eu estiver diante de Deus, então ele será considerado inocente." Engraçado. Será que Deus o viu assim? A justiça humana considerou Klaus Barbie culpado e o condenou à prisão perpétua por crimes contra a humanidade. Klaus Barbie morreu na prisão em 25 de setembro de 1991, 4 anos após ser condenado, vítima de leucemia. Ele ainda não tinha completado 78 anos. 78 anos passados em grande parte sob o signo da violência, sob o signo do sangue. O sangue inocente, o sangue de crianças, trabalhadores, judeus, partigianos, espiões, soldados comuns de guerrilheiros, de Ernesto Che Guevara, de Mônica Hertel,
o sangue de tantas pessoas. E então fica a pergunta: é possível perdoar? Pode existir perdão para figuras tão sombrias que dedicaram suas vidas à violência, à opressão, ao homicídio, à tortura, à negação de qualquer princípio humano? Eu não consigo dar uma resposta. Deixo essa pergunta para vocês. E quando vocês ouvem falar de torturas brutais, talvez por parte de quem as sofreu e conseguiu sobreviver, pensem que, às vezes, a nossa natureza humana pode trazer à tona o pior, pode realmente revelar o monstro que pode se esconder em qualquer um de nós. Pensem bem nisso.